Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Cara, e a grande novidade desse documentário que saiu agora no dia 30 na Globoplay é finalmente a fala da Mercedes, né? Vem à tona os depoimentos dela e assim eu assisti e achei bem impactante. Você já tinha tido contato com ela antes? Não, eu nunca falei com ela. Eu fiz parte da produção desse documentário junto com a Janaína. Eu ajudei aqui na produção no Brasil e ela na produção na Itália. Então, a minha função foi ajudar os diretores, o Rafael Pirro e a Caroline Zilberman, a entender a história, a compartilhar o conhecimento que a gente tem dessa história, os documentos, a apuração, porque é uma apuração já de muito tempo sobre esse caso. Então, a gente deu essa contribuição. Eu mais focado aqui no Brasil, nos amigos, nos caras que estão aqui, no próprio Robinho, e ela totalmente focada na Itália, né? E a Jana já conversa com a Mercedes, e aqui eu tô falando o nome dela, porque ela autorizou o documentário a usar o nome dela no podcast. A gente usa um pseudônimo, porque na época ela sempre foi muito reservada, ela não queria se expor, porque ela sabe que uma mulher que tem coragem de fazer uma denúncia dessa, e ainda mais se expor publicamente, ela recebe muita coisa, recebe muita solidariedade também, mas recebe muito hate, né? Uhum. Recebe ataque, recebe descrédito, enfim, é difícil. Então ela nunca quis aparecer, nem autorizou que a gente desse o nome dela no podcast, por isso a gente usa um pseudônimo. No documentário, a Jana também, por já ter uma relação mais próxima com ela, conseguiu convencê-la, ela entendeu a importância dela dar um depoimento pro documentário, e aí ela autorizou que a gente publicasse o primeiro nome dela, e ela dá uma entrevista, ela não mostra o rosto, mas ela conta e é muito duro, é muito triste, mas por outro lado também é importante, é bonito saber que ela conseguiu o que ela queria, né? Ela é uma mulher que ela reuniu forças, sabe-se de onde, para colocar um cara muito famoso, muito poderoso na cadeia, né? Tem um áudio que a gente não publicou no podcast por uma razão, que era um áudio, que era uma conversa entre o Robinho e a advogada dele. A Marisa. A Marisa. E assim, o documentário teve uma outra abordagem sobre esse áudio. Eu acho que é uma abordagem válida também, mas a nossa decisão foi não publicar porque a conversa entre cliente e advogado é protegida por lei, constitucionalmente, é um valor do Estado Democrático de Direito que a gente não vai expor conversa entre advogado e cliente, salvo algumas exceções. Se o advogado estiver cometendo um crime, se tiver um interesse público muito relevante naquela conversa, mas em geral essa comunicação é protegida. Então a gente decidiu não publicar essa conversa. Mas tem uma conversa em que o Robinho, que a advogada cogita pedir ajuda do Berlusconi, do Milan. Caramba. Que tinha sido presidente da Itália, que foi presidente do Milan. Imagina, cara, eu não sei se isso realmente aconteceu, mas eles falam na conversa, você vai lá no Berlusconi, o cara vai pegar um helicóptero para você ir lá, conversar sobre esse caso, ele vai te indicar um bom advogado. Não sei se isso efetivamente aconteceu, mas imagina uma mulher de 23 anos que resolve fazer uma denúncia contra um cara que tem o apoio do Berlusconi, presidente da Itália, presidente do Milan. Que, segundo o que consta, tem envolvimento com uma máfia e tudo mais. Tem várias histórias. Tem também escândalo sexual. E aí ela resolve, e aí, tá todo mundo contra ela, né? Ela tem as memórias dela, que não são memórias tão claras, né? Porque ela tinha bebido muito naquela noite. E ela resolve denunciar. As próprias amigas dela, quando ela vai falar com as amigas, isso a gente sabe porque ela também teve as conversas grampeadas, né? Quando a polícia resolve investigar o caso, a primeira pessoa que ela grampeia, os policiais grampeiam, é a Mercedes. A polícia quer saber se ela não está inventando, se ela não é uma golpista, se ela não tem nada que desabone a denúncia dela e não encontra nada. Só que nessas conversas, a gente percebe que as amigas não estão comprando tanto a ideia da Mercedes.
Então ela não consegue a solidariedade nem das próprias amigas. Nem depois, não bastou abandonar. Amigas que foram embora, né? Amigas que foram embora, no documentário é muito dolorido. Sim, essa parte. Quando ela fala que as amigas a abandonaram, que ela jamais deixaria uma amiga naquela situação e tal. Então ela é uma mulher sozinha, ela encontra um advogado que acredita nela, ela reúne tudo que ela pode, as lembranças. Ela tinha conversado pelo Facebook com alguns deles, e ela usa também, ela anexa isso na denúncia, e ela tem o vestido, né? O vestido é uma prova muito importante. Ela nem sabia que era uma prova importante. Tanto que ela lavou uma vez. Ela lavou uma vez, mas o advogado falou, não lava mais, guarda, a gente vai apresentar isso. E o vestido, no final, se mostra assim, uma prova fundamental, porque a polícia descobre três materiais genéticos ali, né, nesse vestido. O dela, da Mercedes, provando que o vestido pertencia a ela, ou pelo menos tinha material genético, estava ligado a ela de alguma forma, e de 2 homens. E aí a polícia compara esse material com os únicos 2 homens que estavam respondendo a esse processo lá, que era o Robinho e o Ricardo Falco. E um dos materiais genéticos dá match, dá compatibilidade com o Falco. Então isso prova... É uma prova material de que o Ricardo Falco manteve atos sexuais com a Mercedes. O outro material genético, até hoje ninguém sabe de quem é. Não é do Robinho, mas ninguém sabe de quem é. A gente sabe que tem outros amigos, 4 amigos, que pelas conversas estavam naquela situação, mas eles nunca foram denunciados, nunca foram julgados, sequer condenados, e estão vivendo aqui no Brasil. Então a gente não sabe... de quem é esse material genético que foi encontrado no vestido dela. Mas, respondendo a sua pergunta, era muito difícil para a Mercedes encampar essa denúncia. Ela consegue encampar, e assim, meio contra tudo e contra todos, finalmente, anos depois, ela consegue finalmente encontrar justiça. E isso é uma coisa legal do documentário, né? Que é uma coisa que a gente não conseguiu no podcast. A gente dá uma dimensão diferente para essa história, que é a dimensão da vítima. A dimensão de uma mulher que, apesar de tudo, reúne forças e consegue encontrar algum conforto numa situação... E no podcast, absurda. Na época do podcast, ele também não tinha sido preso. Não. E aí agora ele tá preso, né? Então tem essa outra questão também. E aí, assim, você achou que... Porque... Quando a gente conversava com o jurista, eu lembro do Marianovich, que falava bastante sobre isso, sobre que todo mundo falava, entendido em legislação brasileira, italiana, que era muito difícil que o Robinho fosse preso aqui no Brasil, porque tinha que ser algo inédito, nunca ocorrido na história do tratado entre os 2 países, que é pegar um crime que teve sua condenação na Itália e exercer aqui, já que você não pode extraditar. Isso nunca havia acontecido. E aconteceu. Para você foi uma surpresa muito grande quando aconteceu? Não, assim, foi uma surpresa pela rapidez, assim, não foi do dia para noite, né? Mas demorou um tempo, só que a repercussão do caso fez com que ele andasse mais rápido do que outro caso. Foi a primeira vez que isso aconteceu no caso de alguém condenado na Itália. Já tinha acontecido em Portugal. Então já tinha tido um brasileiro que foi condenado em Portugal, mas durante a condenação estava no Brasil. Portugal fez a mesma coisa, pediu, como sabia que o Brasil não ia extraditar ele para lá, pediu a transferência da pena e o STJ concordou, o cara foi preso. Aí eu já não vou saber se ele está preso hoje, mas já tinha acontecido no caso de Portugal. Portugal e o Brasil têm uma série de tratados, por ter uma relação mais próxima, tem uma série de tratados que o Brasil não tem com a Itália. Então, realmente havia uma dificuldade jurídica dessa pena ser transferida para o Brasil. Eu fiz o 7º episódio do podcast, foi só sobre isso, sobre a possibilidade do Robinho ter a pena transferida para o Brasil. E aí é um debate intenso, né, entre os especialistas dessa área do direito internacional, sobre se era possível ou não. Eu sei que de caso a caso, ou seja, é a relação do Brasil com cada país, com o país em que a pessoa foi condenada, porque tem que ter um tratado específico que regule essa questão. O tratado Brasil e Itália não abarcava transferência de pena, não abarca transferência de pena.
Então, o argumento de defesa do Robinho é que, ok, tem um tratado, mas esse tratado não fala da transferência de pena. O outro lado diz que o fato do tratado não falar da transferência de pena não impede que a transferência aconteça, que o tratado não é impeditivo. Então, tem tese jurídica para todos os lados e, no fundo, aí é a minha impressão pessoal. O STJ, os ministros do STJ, podiam ir para qualquer lado, porque tinha argumento válido tanto para não transferir quanto para transferir. Eles foram para o lado que era mais... Que era o lado de dar uma resposta à pressão pública, né? Se eles não dessem essa resposta, ia pegar muito mal para eles. Isso eu sei, conversando com o pessoal que cobre o STJ lá em Brasília, os ministros diziam assim, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, que a pressão está muito forte. Se a gente não prender esse cara, a galera vai para cima da gente. Sim. Então, assim, tinha argumento jurídico para os dois lados. Eles escolheram o lado da transferência da pena, também por causa ou principalmente por causa da repercussão pública. Cara, na sua opinião, se o resultado das eleições em 2022 tivesse sido diferente... O Robinho apoiou o Bolsonaro, vamos lembrar, né? Publicamente. Você acha que... Tem foto dele. Tem. Com a máscara e tal. Inclusive com o galão dos caras que estavam lá. Nossa. Você acha que poderia... Pra quem não sabe, o galão dos caras que participaram que não foi indiciado porque não estava na Itália naquele momento. Você acha que poderia ter tido um resultado diferente, assim? Se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse ganhado a eleição? Tem uma... Poderia, o processo talvez nem tramitaria, porque quem dá o start para esse projeto, para esse processo tramitar, é o Ministério da Justiça brasileiro. Que era, na época, capitaneado por Flávio Dino, e quem era o secretário que esteve aqui com a gente, que deu o start? Augusto Arruda Botelho. Que esses caras não estariam lá para começar se o Bolsonaro estivesse na presidência. Ou seja... Assim, vamos combinar? Se o Bolsonaro fosse o presidente, o Robinho tava solto. Eu sei o que você pensa, mas é o que eu penso. Acho que é uma teoria, assim, a futurologia é o e se, né? Talvez, não sei, pode ser que a pressão pública ficasse muito grande, que os caras, para dar uma resposta, fariam alguma coisa. Não sei se a teoria é a tese mais provável, mas, de fato, para dar o start, assim, é o governo italiano que pede para o governo brasileiro. O governo brasileiro tem que dizer, tudo bem, concordo, vamos começar aqui. A partir daí já não é mais o governo, né? Já é a justiça que faz. Mas eu acho que eu concordo com você, assim, se não fosse esse governo, talvez o processo não andasse aqui. E agora ele parece que vai ser julgado agora, né? Em novembro? Tem um pedido de habeas corpus, né? Dia 15, parece. Pedido de habeas corpus é isso. A defesa dele tem todo o direito de alegar que ele não deveria estar preso, porque hoje a tese da defesa é que a pena não deveria ter sido transferida e que o Robinho tem direito ao novo julgamento. Existe essa possibilidade de um cara que é condenado fora do Brasil ter um novo julgamento no Brasil, aí você importa a prova, você faz de novo depoimento, você faz um novo julgamento, aqui o caso começa do zero, e aí tem a pegadinha que é o tempo de prescrição, né? Se você consegue enrolar um julgamento durante muito tempo, você consegue ser beneficiado com direito de prescrição, né? Então, não estou dizendo que essa é a tese da defesa dos caras, mas é uma possibilidade. E vamos lembrar também que o Lula deu uma declaração pública falando sobre esse caso e falando sobre que era um absurdo mesmo, né? Então, assim, coisa que o Bolsonaro, que era o presidente antes, quando o caso estava se desenrolando, jamais fez. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Agora...